que são pequenas, vai ser numa linguagem bem simples. Alguns que já estão estudando vão perceber que é uma abordagem talvez superficial, mas que vai trazer para aqueles que estão chegando pela primeira vez, principalmente, e até para aqueles irmãos que estão desencarnados, que nos acompanharam, que não estão cientes da sua condição. Esses primeiros elementos do que seria esse mundo dos espíritos, que, como já adiantou a nossa irmã, está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. E a gente dá início com essa imagem do Calvin e do Haroldo. Quem já conhece, são personagens em quadrinho, e esse personagem, essa criança, os diálogos entre ele e esse amigo imaginário, são diálogos bem profundos. Diria que nada coisa de criança. Então, a gente percebe esse céu estrelado, e a gente começa a refletir agora o quanto nós somos pequenos diante do universo, daquilo que o homem já conseguiu identificar, né, através dos estudos, e o que a gente nem concebe, que ainda nem dimensiona, que é um universo infinito, mas que nós, na nossa pequenez, né, ainda da nossa forma, fazemos parte dessa grandiosa criação. E nessa tirinha que eu trago, o Calvin diz que se as pessoas saíssem toda noite para olhar as estrelas, aposto que viveriam bem diferente. Como assim? Bem, quando você olha o infinito, você se dá conta de que há coisas mais importantes do que aquilo que as pessoas fazem todo dia. Então percebam, meus irmãos, muitas pessoas passam pela vida sem se questionarem, sem nunca pensarem sobre isso. Talvez alguns dos aqui presentes nunca pararam realmente para pensar, mas que a gente possa, a partir de agora, e quem já pensou, que comece a se despir daquilo que a gente traz, pelo menos durante essa fala, durante esse momento, que a gente deixe na gavetinha todas as ideias que a gente tem, todos os preconceitos, todos os conceitos que a gente vem angariando, que a gente deixe num cantinho e que a gente simplesmente escute, que a gente ouça. E eu queria saber aqui quem já leu o Livro dos Espíritos. Certo. Estamos numa maioria que ainda não leu, e isso é bom para mim. Bom para mim porque, como eu disse, é uma fala bem iniciante, mas tomara que a partir dessa introduçãozinha, todos queiram ler, que todos leiam, e que aqueles que já leram queiram reler o livro. O Livro dos Espíritos é um livro todo formado de perguntas e respostas que trata da origem, natureza e destinação do homem. Ele é a explicação espírita para a origem, natureza e destinação do homem, né? A parte filosófica da codificação. Então, percebam que eu disse que a gente deixasse nossos conceitos na gavetinha porque outras explicações existem, outros conceitos. Aprendemos na escola, nas religiões diferentes desta, outras ideias. E até coisas que a gente traz e a gente não dimensiona de quando nem de onde. Mas a doutrina espírita traz essa explicação que foi codificada por Allan Kardec, mas toda ditada por espíritos. Então, essa parte que a gente vai abordar hoje é uma parte inteira do livro, é a segunda parte do livro. É claro que eu não vou contemplar tudo, e é justamente por isso que é uma incitação para que a gente busque ler e busque estudar. Mas a gente vai trazer alguns elementos que são importantes à medida que a gente adentra uma casa espírita e a gente se coloca à disposição de realizar esse tratamento, que é espiritual.
elementos gerais do universo, e a doutrina nos diz que os dois principais elementos, existem dois elementos principais de geração de tudo que existe no universo. A partir desses elementos, tudo foi criado. E é óbvio que tudo criado por Deus. O primeiro elemento é o princípio material, de onde surgem todas as coisas palpáveis, ponderáveis. E o princípio inteligente, de onde foram criados os espíritos. E o fluido cósmico está no meio, porque o fluido é o fluido que está em tudo, que a partir dele são formadas as matérias e que é a partir desse fluido que os espíritos conseguem agir sobre a matéria. Com a existência desse fluido que nós conseguimos hoje estar encarnados, porque somos espíritos, e o espírito, a matéria, a formação do espírito é tão sutil, é tão imponderável, que para que ela possa agir na matéria, é necessário que haja esse intermediário, que é o fluido cósmico, na formação dos nossos perispíritos. Mas a gente vai entender isso melhor ao longo da conversa. Então, como definição do que é o espírito, a questão 73 do Livro dos Espíritos diz que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, eles são os seres inteligentes, eles são individualizações desse princípio inteligente. Cada espírito é uma individualização desse princípio e é totalmente diferente uma da outra. Somos, sim, seres únicos, não existem outros iguais. Cada ser é uma individualidade completamente distinta uma da outra. Assim Deus o quis. Os espíritos foram criados e estão sendo criados a todo instante. A literatura espírita, mais adiante, nesse mesmo capítulo, nos diz que a criação não cessa. A criação está acontecendo a todo instante. Isso nos diz que existem espíritos mais velhos e espíritos mais novos. E se a gente olhar no nosso círculo, no nosso meio, a gente consegue identificar muitas vezes algumas pessoas que são tão jovens, mas que parecem ter uma mentalidade de pessoa mais velha para a idade, pessoas, que a gente diz que é precoce. Existem pessoas mais velhas, no entanto, que são tão imaturas. E aí a gente começa a entender que não é só a matéria, o corpo material, o tempo de vida de uma existência que conta para essa maturidade. Porque o que está animando esse corpo que nós estamos utilizando hoje é o nosso espírito, que é imortal, que já vivenciou outras encarnações e que, portanto, tem uma bagagem de experiências. Então, na formação desse homem, existe o espírito, o perispírito e o corpo. Esse perispírito é aquele intermediário formado do fluido cósmico para que o espírito possa agir na matéria mais densa, também formada do fluido cósmico. E o perispírito é pré-existente e sobrevive ao corpo material. É nele que se registram e se acumulam todas as aquisições intelectuais e lembranças. E essa citação de Leon Denis nos diz, então, que se o perispírito é pré-existente a esse corpo que eu estou utilizando, significa dizer que nós conservamos o perispírito ao desencarnar. Então, o espírito, enquanto tiver necessidade de reencarnar, vai considerar esse perispírito, que é onde serão armazenadas todas as suas experiências, todas as suas lembranças, todas as suas aquisições intelectuais, tudo aquilo que ele aprendeu na vida, com a vida. E também todas aquelas coisas, tudo que ele fez, tudo que ele pensou. Quando a gente fala que ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil, que estamos aqui quitando dívidas adquiridas em outras encarnações, é porque nós gravamos no perispírito. Gravamos ali tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Então, a gente começa a perceber que
estamos aqui numa cobrança que é muito mais nossa. As nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas angústias são a nossa consciência nos cobrando por aquilo que a gente já sabe que deveria estar fazendo e a gente ainda não está praticando, pelas as coisas que a gente precisa vivenciar. Mas muitas vezes a gente está ainda preso a aquele orgulho, aquela visão egoísta de culpar tudo que é o exterior. Mas a gente não se conhece. A gente está aqui no mundo material ainda acreditando. E eu falo isso para nós que já estamos adentrando esse conhecimento há um certo tempo, que já estamos estudando até, mas que a gente ainda vivencia a vida como se fosse aquela criancinha que culpa sempre o irmão pelas coisas, que faz as coisas erradas e culpa o outro, ou culpa a divindade. E esses conhecimentos, que muitas vezes nem fazem tanto sentido no primeiro contato, que parecem ser coisas tão estranhas, esse estranhamento só vem denotar o quanto estamos ainda aquém de conhecer a nossa real natureza. Quando a gente acha que é tão estranho falar dos espíritos, do perispírito, do corpo, e a gente vive dizendo que o meu espírito, mas eu sou o espírito. Nós somos o espírito. É preciso que a gente comece a buscar e ir ampliando a consciência disso. E que isso faça realmente diferença. Então, quando eu estou encarnado, eu sou um espírito com o perispírito e o corpo. Desencarnado é o espírito e o perispírito. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente está buscando, que a gente está aprendendo, não se perde. Muitas vezes, pessoas idosas querem começar um curso, querem começar a aprender alguma coisa, e as pessoas acham que está perdido, porque ele já tem idade, porque deveria ficar descansando. Mas a mente, o espírito, não está envelhecido. É o corpo físico que está se deteriorando para ser entregue de volta à natureza, para que aquela vida prossiga de uma outra forma. Então, tudo aquilo que a gente aprende em qualquer época da nossa vida é bagagem, porque está gravado, está arquivado no nosso perispírito. Somente os espíritos puros são aqueles que não precisam perispírito, eles já se despojaram. Porque, como o perispírito tem essa função de arquivamento, de guardar aquilo que a gente faz, para quando a gente retorna nas reencarnações, para o espírito puro ele não precisa mais reencarnar. E reencarna em missão quando ele quer, porque ele já atingiu a uma perfeição, ele já tem consciência de quem ele é. Ele já se despojou, portanto, da materialidade. Então, ele só reencarna em missão. Então, quando ele precisa vir ao planeta em missão, ele vem com um perispírito condizente com aquele lugar, com aquele planeta. E existe uma hierarquia espiritual. Aqui nós estamos acostumados a conviver com hierarquias. No trabalho, na escola, em todos os lugares existem, diretores, secretários, vices, e existem as pessoas que são comandadas. No mundo dos espíritos, existe também uma hierarquia, mas aqui a hierarquia diz respeito ao avanço, ao progresso intelectual e moral do indivíduo. Então, está acima nessa hierarquia aquele que melhor se aproxima da condição de espírito puro, daqueles que já estão mais afinados com a sua realidade de espírito. Então, a primeira ordem desses espíritos puros são aqueles que chegaram à perfeição. A segunda ordem, bons espíritos, esses estão voltados ao bem, mas ainda estão em provação. Ainda existe, portanto, a necessidade de reencarnar. E a terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. A ignorância,
o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso são predominantes. E quem são os pais, vamos dizer assim, a origem dessas paixões? Orgulho, egoísmo e o nosso materialismo, porque tudo isso reflete o materialismo, né? E aí a gente se afasta cada vez mais da nossa condição, da nossa essência. Então chega um momento na existência que a gente não sabe o que é que está faltando, a gente tem praticamente tudo que poderia querer, a gente tem um emprego bom, a gente tem uma família razoavelmente equilibrada, mas falta alguma coisa. Então falta realmente a gente perceber como aquela imagem do início. Falta a gente olhar para cima e perceber que existe uma coisa maior. Existe uma coisa maior do que aquilo que a gente está colocando em primeiro plano. Porque a condição de encarnado, obviamente, é uma condição que nos pede, nos coloca diante de coisas que são necessárias serem da nossa preocupação. Então, a gente precisa, sim, trabalhar, a gente precisa adquirir elementos para o nosso conforto, a gente precisa buscar certos conhecimentos para o nosso trabalho, e tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual. Se não fosse, Deus não teria colocado a reencarnação como forma de evoluirmos. Mas chega um tempo, meus irmãos, que é preciso que a gente comece a despertar realmente para esse caminho. O caminho que a gente está trilhando, para que a gente passe a trilhar como aqueles que sabem aonde vão chegar. Que a gente tenha em mente que a gente está aqui com um propósito maior. Então, quando isso demora muito, o espírito está muito à vontade naquela sua condição, vivendo a vida dele encarnado, começam a vir as dificuldades. Começam a vir as situações que vão tirar aquela aparente paz, aquela aparente tranquilidade, aquela suposta felicidade. Então, a gente vai começar a buscar, seja por causa de um irmãozinho que vem nos influenciar negativamente, irmãozinho, aquele que só está conseguindo nos atingir porque nosso perispírito está lá manchado por alguma coisa que a gente fez contra ele, ou então, porque a gente começa a sentir até problemas no lado material mesmo, ou não consigo arrumar emprego, ou não consigo realizar casar. Muitas vezes chegam as pessoas aqui na casa querendo um amor, querendo um casamento. Não é raro isso. É o que a gente mais encontra. É assim, nós estamos numa casa espírita, somos espíritos encarnados, mas os nossos problemas e as nossas angústias são ainda mais voltadas a esse mundo material, porque é aquilo que a gente conhece, é o que está mais próximo da gente, porque é a nossa condição. Mas esse momento, o momento que nós estamos passando na Terra, é um momento que se aproxima mais do que a Bíblia nos fala sobre o Apocalipse, né? Sobre o final dos tempos. Que final dos tempos seria esse? O final de que uma nova ordem está se estabelecendo. Esse planeta está transitando para uma nova classificação. Então, é preciso que a gente identifique quais são os reais propósitos para que a gente vive. Que a gente reflita nisso. Sem impor aos demais, obviamente, porque é uma coisa totalmente individual. Não é porque a gente entende as coisas de uma forma que a gente deve acreditar que todos os outros vão. E a doutrina espírita tampouco é uma doutrina que vem alienar. Não é porque somos espíritos, então tem que fazer outras coisas, parar de viver no mundo, sair do mundo, como algumas outras doutrinas apregoam. Não é isso, a gente precisa estar no mundo sim, porque senão Deus não teria nos colocado aqui, estamos encarnados, precisamos agir como tal, mas precisamos ter, sobretudo, a consciência de quem somos, diante desse universo,
diante de todas as criaturas, que chegam à nossa frente, diante de todas as dificuldades, diante da minha vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para que isso acontece comigo? Deus é bom, Deus é justo. Então, qual é o propósito dessa encarnação? É preciso que a gente comece a tentar sair daquele cotidiano, daquela rotina que nos prende, olhando para baixo, para que a gente olhe para frente e olhe para cima. Porque se nós estamos ainda muito aquém nessa hierarquia, e estamos, é preciso que a gente reconheça exatamente que ponto estamos. Porque essas 3 ordens são uma forma da gente compreender melhor. Mas os níveis evolutivos são infinitos. Dentro de cada ordem existem distintos níveis evolutivos, porque cada um compreende e apreende a vida do seu modo. Então, não é que todos que estão na 3ª ordem são todos iguais, todos que estão na 2ª ordem. Isso é somente uma forma que a gente compreenda melhor e que, pelas características gerais, o codificador nos propõe essa divisão. Mas onde nós estamos? Quem somos? Quais são esses nossos defeitos? Até que ponto estamos apegados ao que é material? Que a gente comece a olhar para si, que a gente comece a tentar buscar as informações, comece a buscar as respostas. Na nossa vida, na vida que a gente tem, em quem a gente é. Porque se essa encarnação me foi proposta a partir do que eu fiz anteriormente, tudo aquilo que ela me apresenta hoje vai me falar, vai me explicar sobre quem eu fui e quem eu sou. E quando li a primeira vez esse livro, eu já cheguei na 2ª ordem pensando, sou 2ª ordem. Devo estar aí porque eu não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei, sou da 2ª ordem. Aí, lendo as características, que, mais uma vez, tenho certeza que todos vocês vão ler, tem uma explicação das características de cada uma dessas ordens. E aí, quando cheguei na 3ª ordem, ele dizia que são aqueles que ainda estão movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, e que estão muito mais relacionados às coisas materiais. A 2ª ordem são aqueles que estão mais preocupados, voltados para o lado espiritual. Então, é que a gente busque se encaixar e perceber que a nossa ignorância, que esse desejo do mal e todas essas paixões mais, de alguma forma, às vezes muito sutis, de coisas que a gente nem se apercebe, fazem parte da gente. Classificação dos espíritos. Nessa classificação, nós trazemos que dentro dessas ordens existem classes. Na primeira classe, somente uma classe. Na 2ª, são 4 classes de espíritos. Espíritos benévolos, sábios, prudentes ou de sabedoria e superiores. Lembrando que em todas essas classes existe variação. E na 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, são 5 classes. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Então, aí quando a gente pensa que a gente nunca fez mal a ninguém, a gente nunca paga nossos impostos, trabalha direito, paga as nossas dívidas, mas acontece que a gente ainda não está fazendo todo o bem que a gente poderia. É nesse sentido que a gente ainda não está voltado para o bem. Então,
a grande maioria de nós ainda está lá naquela terceira ordem. E muito porque a gente ainda não quer buscar entender melhor sobre esses ensinamentos, sobre esse universo. Talvez não seja a primeira vez que estamos ouvindo falar sobre isso. E repito, cada um está aqui compreendendo, aprendendo, recebendo o que está sendo dito de uma forma diferente, totalmente peculiar. E a gente sabe, então, intimamente, quanto estamos perto ou distante de compreender, de aprender isso como uma verdade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se existem muitas classes diferentes de espíritos, ordens distintas, existem também muitos lugares apropriados que reúnem esses irmãos. Estamos num planeta de provas e expiações. O planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações, e como a gente estava dizendo, ele está num período de transição para um mundo de regeneração. Então, é nesse sentido que para nós, que já estamos numa casa espírita, é um chamado que acontece diariamente, que acontece a todo instante, para todos, mas que para nós está sendo dito de uma forma mais escancarada, mais aberta. Então, existem os mundos primitivos, aqueles mundos que reúnem os irmãos que estão mais na sua fase inicial da vida espiritual, são mais ignorantes, seria parecido com o que a gente tem na história aqui da época dos homens das cavernas, na época do homem de Neandertal, naquela época em que esse homem ainda estava muito mais próximo dos animais do que dessa sociedade mais organizada, com essa tecnologia que a gente tem hoje. E o nosso mundo de expiação e provas é aquele mundo em que esses espíritos ainda têm muitos defeitos, mas já têm qualidades. E eles estão em prova e passando as expiações, que são justamente aqueles resgates dos débitos anteriores. No mundo de regeneração já estão os espíritos que já fazem o bem pelo bem, já estão voltados à realização do bem e que já estão mais próximos da sua realidade de espírito. E aí os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos que já são aqueles irmãos que já estão muito mais próximos da condição de espírito puro, que já apreendem e já vivem a vida espiritual de forma mais ampla. A erraticidade quando a gente escuta a primeira vez essa palavra, a gente acha que é relacionado a erro, mas não é. Erraticidade é o estado dos espíritos errantes, que não estão encarnados durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. Então, a cada existência, enquanto o espírito necessita reencarnar para se melhorar, nos intervalos de uma encarnação para outra, que as encarnações possuem um intervalo para que a gente se prepare para a próxima encarnação, quando esse tempo não é um tempo determinado, igual para todos, ele vai depender das nossas necessidades, da nossa consciência, e alguns espíritos mais em melhor condição, eles já podem escolher participar do planejamento da sua encarnação. Então, muitos de nós participamos do planejamento reencarnatório, pedimos as dificuldades, as aflições, as provas que nós iríamos suportar, porque no mundo espiritual, sem esse corpo de carne, com a nossa lembrança das vidas anteriores, a gente tem uma visão diferenciada. E quando chega aqui, que a gente esquece, a gente acha que o sofrimento é grande, que as coisas são difíceis de suportar. Mas é preciso que a gente nesse momento, faça uso da nossa fé,
Busque aquela fé que a gente diz que tem. Fé em Deus. Fé em Deus buscando a coragem, pedindo a coragem necessária para que a gente vivencie as nossas provações, para que a gente trilhe o nosso dia a dia e que a gente busque ampliar a nossa consciência. A felicidade dos espíritos errantes corresponde ao grau de desmaterialização alcançado do espírito. Então, isso significa dizer que o nosso sofrimento no mundo espiritual vai ser correspondente ao nível de desmaterialização, ao tamanho da importância que a gente dá às coisas materiais. Porque é claro que espíritos que estão viciados, que estão presos a bens materiais, vão sofrer muito mais no plano espiritual do que aqueles que já se despojaram dessas coisas. E nesses diferentes estágios da alma na erraticidade, é preciso que a gente não desvincule do que a gente é e do que a gente faz no plano material. Porque não significa que a gente vai perder o corpo e virar uma outra pessoa. Essa imagem da Colônia Nosso Lar, que muitas pessoas já puderam assistir no filme, aqueles que não leram no livro, mas tiveram acesso ao filme. E a gente vê que é um lugar de muita ordem, as pessoas estão voltadas a auxiliar umas às outras, estão sempre trabalhando, estudam. Mas se a gente não quer fazer nenhum único trabalho voluntário quando está encarnado, porque não tem tempo, porque precisa trabalhar. Se a gente não tem realmente condição de tempo, porque o nosso trabalho toma todo o tempo, a gente não faz em nenhum momento da nossa vida nenhuma movimentação de auxílio ao outro, sem nenhum interesse, por pura vontade de ajudar. Se a gente não busca estudar, se esclarecer acerca dessas coisas que a gente vem ouvindo, a gente chega à casa espírita e a gente escuta que existe uma codificação, que existe toda uma série de conhecimentos acerca desse mundo espiritual, mas a gente vem para casa e passa anos somente fazendo tratamento, sem nunca ter a real vontade de ir e ler, porque a gente não tem costume, porque a gente não quer, porque a gente tá sem vontade, porque a gente está presa a outras coisas. Será que quando a gente desencarna, a gente vai para a colônia no nosso lar? Para começar a trabalhar e auxiliar as pessoas e a estudar? Não, porque a gente vai conservar as nossas tendências. O que a gente faz aqui na nossa rotina é o que a gente pensa, é o que a gente traz, a gente pensa, a gente fala e a gente age. Então, se eu quero que mais adiante, que ao desencarnar, já sabendo que não existe um inferno ou um céu, não existem as penas eternas, aí o Espiritismo vem nos dizer que isso não existe. Existem infinitas chances da gente refazer, da gente refazer aquilo que a gente fez de errado, da gente aprender e da gente evoluir. E existem muitos lugares intermediários a essa colônia, lugares menos adiantados, mas que também existe ordem, existe certa paz, certa tranquilidade, e existem lugares que são escuros, que são sombrios, que são mais difíceis, porque refletem o estado mental daqueles que o habitam. Então, se a gente aqui se entrega totalmente à tristeza, ao desânimo, se a gente se afunda em depressões sem buscar auxílio, sem tentar sair, se a gente se entrega ao negativismo, se a gente se aprisiona ao que é material, sempre olhando para baixo, sem nunca buscar essa força maior, sem nunca procurar entender o que a gente está fazendo aqui, a gente vai acabar em lugares que vão refletir esses pensamentos, que vão refletir aquilo que é da nossa preocupação. E, mesmo assim, nesses lugares onde as entidades, onde os irmãos estão ainda muito presos à sua ignorância, ao seu atraso, à sua inferioridade moral e intelectual,
a mão divina está presente, tentando levar o auxílio. Aqueles que já querem fazer o bem pelo bem não se importam a quem estão auxiliando, eles simplesmente querem auxiliar. Então sempre estarão lá. Então só basta que a gente olhe para o alto, peça ajuda a Deus. Muitas vezes atendemos irmãos na consulta, entidades que vêm sofrendo de muito tempo. Irmãos que dizem que estão há muito tempo só chorando, sofrendo, sentindo ainda as dores do desencarne, e que se acham injustiçados por tanto sofrimento durante tanto tempo. E a gente pergunta: meu irmão, quando foi que você fez uma prece? Quando você lembrou-se de Jesus? Pensou em Deus? E eles dizem: eu nunca pensei, eu não pensava antes e eu nunca me lembrei de pensar. Mas a todo instante, a providência divina, o guia espiritual daquele irmão, os parentes que ele teve, estavam ao redor, torcendo que ele se lembrasse. Que ele fizesse aquele movimento de olhar para cima, de lembrar que existe uma força maior. Porque a gente se enclausura no sofrimento, na dificuldade e perde a oportunidade de ser auxiliado. Então, que possamos, meus irmãos, aqui ou onde quer que a gente esteja, nunca perder de vista de que não estamos sós e que basta que a gente queira, que o auxílio vem. Existe uma relação entre encarnados e desencarnados. Esse mundo dos espíritos não está lá separado totalmente da gente. Estamos aqui nessa condição, arrastando o corpo de carne, esquecidos de muitas coisas, mas estamos interagindo, sem perceber, muitas vezes, mas muitos percebem, sentem de forma muito concreta essa influência. Então, seja através das obsessões, mas sempre também pelo auxílio, nós estamos recebendo. A gente chega à casa espírita com esse irmão, dizendo que quer fazer mal, porque quer se vingar, e ele está ali, dizendo para a gente: existe um mundo espiritual. Se eu estou aqui agora, fazendo isso, significa que eu não deixei de existir com o desencarne. E é preciso, meus irmãos, que a gente comece a pensar nisso. Então, não é só a gente querer: quero me livrar dessa angústia, dessa pessoa que está aqui me perturbando, me atrasando, dificultando os meus propósitos. Aquela pessoa, só foi permitido que aquela pessoa estivesse ao nosso lado, para que ela seja esse agente a nos dizer: existe um outro plano. E existe um plano um outro plano que está muito próximo de nós. E se a gente quiser interagir de uma forma positiva com ele, é preciso que a gente mude os pensamentos, os sentimentos, as emoções. E é preciso que a gente busque isso também através de novos conhecimentos. Então, nós temos um guia, todos nós. Se a gente está se conectando mais com o obsessor do que com o nosso guia, o problema está conosco, não é? Está com aquilo que a gente está fazendo para formar a nossa sintonia. Existem os irmãos que são vampiros. Se eles eram pessoas extremamente ligadas aos bens materiais, aos vícios, ao desencarnar, eles conservam isso e vão vampirizar aqueles que têm os mesmos hábitos que eles. Então, muitas vezes, muitos irmãos chegam aqui e nem estão com obsessores de vidas passadas, pessoas que querem cobrar por alguma coisa, mas são irmãos que estão conosco por causa dos nossos hábitos. Então, se ele não pode mais fumar, ele vai absorver os fluidos daqueles que fumam. Se ele não pode mais beber, ele absorve os fluidos daquele que bebe. E assim, enfatiza, aumenta a nossa tendência àquele vício e a nossa vontade de ingerir determinadas substâncias. Existem aqueles que estão nos auxiliando nos trabalhos, a executar as nossas missões. E aqui está essa imagem de Chico Xavier com Emmanuel no momento de psicografia. Mas será que somente Chico Xavier possui
alguém que o auxilia nos trabalhos? Não, meus irmãos, todos nós possuímos de alguma forma. E quando nos colocamos a serviço de alguma atividade, no bem, para o nosso bem, um grupo de estudo, algum trabalho voluntário, com certeza teremos ao nosso lado irmãos que querem também colaborar. De forma que a reencarnação é pedagogia divina. Essa frase está escrita numa música e ela é uma grande verdade. É uma forma de que a gente aprenda. Reencarnar é uma forma de aprender. É a forma que Deus nos apresenta, Deus nos proporciona para aprender. Para aprender a ser espíritos. Para aprender que somos espíritos. Para descobrir a nossa real essência. Ao longo de muitas e muitas reencarnações, com sofrimentos, também por amor, mas com mais sofrimento ou com menos sofrimento, conforme a nossa escolha. E na questão 114, no Livro dos Espíritos, tem essa questão: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, os espíritos, de forma nenhuma, eles são de natureza má. Aqueles que ainda estão maus, que ainda realizam o mal pelo mal, estão por sua ignorância, por seu atraso, mas também vão perceber, em algum tempo, no tempo deles, que esse não é o melhor caminho. Então, quando a gente tem noção de tudo isso, e a gente não faz nada, absolutamente nada, para que na nossa vida, que na nossa rotina, que no nosso dia a dia, esses conhecimentos façam alguma diferença, a gente perde muito de começar a aprender mais pelo amor do que pela dor. Porque, meus irmãos, quando a gente desencarna e teve acesso a esses conhecimentos, não vai poder dizer que não sabia. E quando a gente desencarna, que a nossa consciência cobra por tudo aquilo que a gente poderia ter feito, ter aprendido, ter buscado e não buscou, mesmo a partir do contato desses conhecimentos, de saber e de sentir, de certa forma, a presença desse mundo espiritual, a dor do arrependimento é muito maior do que qualquer aflição que a gente vivenciou aqui na Terra. E a gente pede para voltar, para reencarnar o mais rápido que a gente puder. Então, a ignorância é essa consciência adormecida. Os espíritos não são criados maus, mas eles são criados ignorantes, simples e ignorantes. Ignorantes dessa sua realidade. Porque Deus não quis criar fantoches. Ele não criou, se ele poderia ter criado todos já espíritos puros, mas ele não quis isso. Ele quis que tivéssemos as nossas experiências, que aprendêssemos e que decidíssemos por nós mesmos a seguir que a nossa essência, o que a nossa natureza nos chama, nos pede. Porque temos sim as sementes da bondade, da perfeição com que Deus nos criou. Mas o nosso apego ao materialismo embota tudo isso. O apego às coisas materiais. As pessoas são nossas. O nosso filho, o nosso esposo, o nosso irmão são nossos de uma forma que parece que chega o momento da pessoa desencarnar, que é natural, e isso fora qualquer conhecimento espírita. Todos sabem que todo mundo que nasce morre. Mas chega um momento e a gente se desespera, cai numa situação de gravíssima, de revolta, porque a depressão, está contida na depressão um bom grau de revolta, que revolta contra o que é, contra a vida que a gente tem, contra as coisas que acontecem com a gente. Então, que a gente comece a buscar, a querer buscar esse conhecimento,
para ir aos poucos tendo essa consciência desperta, chegando a esse estágio de espiritualidade de uma forma menos dolorosa. Porque não adianta, a gente vai ser feliz. Seremos todos espíritos puros um dia. Salto evolutivo ninguém dá. Não adianta. Estamos ainda, como a gente viu, bem aquém. A estrada é muito longa, mas aqueles que já sabem para onde vão e que querem ir, vão serem ajudados, com certeza. E vão chegar mais rápido, com menos sofrimento, com mais tranquilidade, aproveitando a cada experiência, a cada existência, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila, porque é muito diferente a gente estar num planeta que a gente verifica nos noticiários, verifica no dia a dia, quantos irmãos ainda estão nos descaminhos, fazendo mal, quantas aparentes injustiças ainda existem. Então, se a gente vive angustiado com isso, sem compreender por que as coisas são assim, porque as coisas não acontecem da forma que deveriam ser, porque há tanta desigualdade, a gente sofre muito mais. Mas quando a gente chega a uma explicação lógica para nós de por que isso está acontecendo, e que a gente acredita que existe uma providência articulando, organizando o que para a gente é uma desorganização total, é somente respeito ao livre-arbítrio. Deus nos criou e deixa que a gente seja aquilo que a gente quiser. Ninguém está no planeta errado, ninguém está na família errada, ninguém está no lugar errado. Estamos no lugar ideal, perfeito, para a evolução, para o melhoramento de cada um. Então, que possamos buscar isso conscienciosamente. O progresso é fatalidade da vida e a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua purificação. Evoluir é o processo gradativo, individual, de espiritualização do ser, por meio de sucessivas reencarnações. Jesus Cristo é o nosso modelo, é o guia. Então, qualquer dúvida que a gente tiver de procedimento, qualquer dúvida que a gente tiver com relação ao que a gente deve fazer perante o nosso próximo, a gente busca o Evangelho. A gente lembra que Jesus é esse modelo, é esse guia. E que ainda está tão difícil vivenciar aquilo que Ele ensinou. Mas é preciso que a gente não desista, que a gente queira isso. Para que a gente faça, assim, brilhar a nossa luz. Então, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, onde está o nosso coração? Que a gente saia com essa questão, pensando aonde eu estou colocando as minhas prioridades. O que é mais importante para mim nesse momento? Será que é alguma coisa que a gente vai levar quando a gente desencarna? Ou será que não? Que é uma coisa que vai ser motivo de sofrimento, porque é daquilo que deveria passar e a gente não quer que passe, que a gente se apega. Eu vou ler brevemente essa mensagem, que é somente um trecho de uma mensagem maior, a grande viagem do Espírito. Parece que somos passageiros na eternidade, mas a verdade é outra, somos eternos dentro do temporário. Na natureza tudo passa. O traço característico da existência é a impermanência. Há um tempo para tudo, o amanhecer, o meio-dia e o anoitecer. Da mesma forma, há um tempo para semear e colher, nascer, viver, partir, renascer e seguir. Tudo passa, o que marca é a experiência adquirida. As culpas e mágoas também passam. No rio da vida, as águas do tempo curam tudo, pois diluem no eterno as coisas passageiras. As estações se sucedem no tempo certo, primavera, verão, outono e inverno. Isso não é bom ou ruim, é apenas natural, como é natural o espírito imperecível entrar e sair dos corpos perecíveis ao longo da cadeia reencarnatória. É um trecho de A Grande Viagem do Espírito, de Wagner Borges.
Então, meus irmãos, que a gente passe a olhar mais para cima, que a gente passe a tentar buscar mais conhecimentos e que esses conhecimentos façam diferença, porque pouco vai nos adiantar agora ter acesso a essas coisas, a esses conhecimentos, e mesmo para aqueles que pareceu uma coisa muito estranha, muito diferente, que a gente busque ler, busque estudar. Aqui, como foi dito, foi só uma passagem rápida sobre coisas que são muito complexas, mas que se já chegaram a nós, se já estão no nosso planeta e estão há bastante tempo, que a gente busque compreender mais e que a gente tente colocar mais luz sobre nossas consciências, que a gente, querendo, buscando, vai ser mais fácil e, como foi dito, vai ser muito menos doloroso. A minha gratidão a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa a cada dia ampliar nossa compreensão acerca de quem somos e do que viemos fazer aqui. Que Jesus nos abençoe.